Tem uma coisa que eu sempre falo no ministério, e se for preciso falar 1000 vezes, eu vou falar. Porque cada vez que uma alma chega com sede de Deus, cheia de dúvidas, querendo aprender, vale a pena. Eu sou a Marilene, ministra intercessora, e tenho a honra de servir a Cristo no Ministério Libertos em Cristo, onde o foco é a cura e a libertação de vidas oprimidas. E olha, posso te garantir, as maiores transformações que eu vi até hoje vieram por meio da oração e do jejum sincero. Mas é justamente aí que muita gente trava, porque a maioria chega com aquela mesma pergunta: Marilene, quanto tempo eu preciso jejuar para Deus me ouvir? E no fundo, essa pergunta esconde outra. Será que Ele me escuta se eu não aguentar jejuar 12 horas? Será que meu jejum vale menos se eu só conseguir ficar até o meio-dia? Meu coração aperta quando vejo o inimigo colocando esse peso sobre as pessoas, porque o jejum nunca foi uma competição de resistência. Ele é um ato de entrega, de humilhação diante de Deus, de quebrantamento real. A palavra vem nos dizer em Joel, capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Ou seja, Deus não está pedindo apenas o jejum, Ele está pedindo o coração. E é aí que está o segredo. Eu já acompanhei pessoas que jejuaram só 3 horas, mas com uma sede tão grande da presença de Deus que no final do dia estavam chorando em línguas, tendo visões, sendo libertas de anos de opressão. Já vi gente que no 3º dia de uma campanha simples de 7 dias foi visitada em sonhos proféticos. Porque Deus responde o coração, não o relógio. Mas eu entendo, é normal ter dúvida. É por isso que eu ensino quantas vezes for preciso. Porque o jejum que traz resposta não é sobre o tempo, é sobre a intenção. E eu costumo dizer, comece com o que você consegue sustentar com sinceridade. Não adianta querer jejuar 12 horas num dia, se passa esse tempo todo murmurando, ansioso, mais preocupado com a comida do que com a presença. Deus não está em busca de esforço vazio. Ele quer verdade. Em Isaías 58, o Senhor confronta o povo dizendo: será esse o jejum que escolhi? Que o homem aflige a sua alma por um dia? Por acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Ou seja, o verdadeiro jejum não é só deixar de comer, é deixar o pecado, é romper com a carnalidade, é se humilhar para ser levantado. Então, se você quer saber quanto tempo precisa jejuar para ter uma resposta, a resposta é jejuar com verdade. Seja 3 horas ou 3 dias, Deus vê a sinceridade antes de ver o sacrifício. E se você fizer isso com fé, Ele vai responder. Porque Ele é fiel. Sempre foi. Eu preciso abrir meu coração com você que está me ouvindo agora. Porque nem sempre eu soube o que sei hoje. Nem sempre eu entendi as coisas do jeito que entendo agora. No início do ministério, quando comecei a atender as pessoas, eu achava sinceramente que quanto maior o sacrifício, maior seria a resposta. Então, quando alguém chegava pedindo direção, eu logo indicava: faz um jejum de pelo menos 12 horas. Era isso que eu orientava. Mas, para minha surpresa, muitas pessoas faziam e nada acontecia. E aí, começavam as cobranças. Irmã Marilene, por que Deus não me respondeu? Por que o jejum não funcionou? E por mais que eu tivesse orado junto, por mais que eu tivesse crido com a pessoa, parecia que o céu estava em silêncio. E quem levava a culpa? Eu. As pessoas vinham até mim como se eu fosse responsável pelo mover de Deus. E aquilo começou a me ferir, porque além de lidar com a dor das pessoas, eu via também a fé delas desmoronando. E isso doía demais. Eu comecei a me sentir cansada, exausta, na verdade, por dentro e por fora. Me perguntava se eu realmente tinha sido chamada para isso. Se o ministério que Deus tinha me dado era mesmo real. Porque eu cria no jejum, eu vivia isso. Mas as pessoas estavam perdendo a fé justamente nessa arma tão poderosa. E num desses dias, depois de uma enxurrada de mensagens cobrando respostas, eu confesso, eu caí na armadilha de questionar a Deus. Falei em oração, chorando: Senhor, por que o Senhor não responde essas pessoas? O que está errado? Será que sou eu? Foi aí que tudo aconteceu. Estava em campanha de oração da madrugada, só oração. Eu nem estava em jejum naquele dia. Mas eu sempre digo,
A oração na madrugada tem um peso no mundo espiritual que a gente nem imagina. Foi ali, naquele silêncio da noite, que eu fui arrebatada em espírito. E o que eu vi, não existem palavras que façam jus. Eu fui levada ao céu. E olha, o céu é a coisa mais linda que meus olhos já viram. A sensação era como entrar em um jardim vivo, mas não um jardim comum. Tudo parecia ter vida própria. As flores tinham um brilho, como se respirassem glória. A grama era tão macia que meus pés afundavam suavemente e, ao tocar, parecia que ela me reconhecia. O ar era doce, o cheiro era suave como mel fresco com notas de algo que eu nunca senti aqui na terra. E havia uma música, um som contínuo, harmônico, como se cada sopro de vento tivesse voz. Era paz, era puro amor. Era o lar que a alma da gente sempre quis voltar mesmo sem nunca ter estado lá antes. Enquanto eu caminhava, meu coração ardia. E então eu o vi. Jesus. Ele estava ali. Lindo, santo, majestoso. Os olhos dele tinham uma mistura de misericórdia e autoridade que me desarmou por completo. Ele me olhou e disse algo que ecoa em mim até hoje. Marilene, Marilene, tu és minha serva escolhida. E tem se deixado abater com dúvidas? Na hora eu me joguei aos pés dele em prantos. Eu falei, Senhor, por que os jejuns das pessoas não funcionam? Por que tanto silêncio? Foi quando ele me mostrou. Eu comecei a ver, como se uma janela se abrisse na minha frente. Vi pessoas jejuando longas horas, mas com o coração distante. Gente que começava o jejum só porque ouviu alguém dizer que era bom, mas nem sequer parava para buscar a presença de Deus antes. Não havia arrependimento, não havia entrega, só expectativa de resposta. Vi pessoas jejuando, mas sem largar as portas abertas que davam legalidade ao inimigo. O Senhor me mostrou mães que acordavam cedo, se colocavam diante de Deus, mas na sequência gritavam com os filhos, tratavam o marido com dureza, sem viver o que pediam em oração. Vi jovens jejuando, mas colados no celular o tempo inteiro, rolando feed de rede social, rindo de vídeos vazios, enquanto diziam que estavam buscando ao Senhor. Vi pessoas em campanhas de 21 dias que passavam horas questionando Deus. Por que ainda não respondeu? E gastavam mais tempo com reclamação do que com adoração. E sabe o que Jesus me disse naquele momento? Que esses jejuns não têm serventia no mundo espiritual. Não porque ele despreza o esforço, mas porque ele vê além do esforço. Ele vê o coração, ele vê a motivação. Ele me disse que o início de um jejum pode até emocionar o céu, mas é a constância, a entrega verdadeira, a mudança de conduta que sustenta esse mover diante dele. E então, ele me disse algo que mudou tudo em mim. Algo tão profundo que até hoje é a base do que eu ensino. Mas isso eu vou te contar daqui a pouco. Porque quando eu voltei daquele arrebatamento, minhas pernas tremiam. Eu não conseguia nem ficar de pé direito. Minha mente estava aberta, como se eu enxergasse tudo com clareza. Ali, naquele momento, Deus me fez entender por que muitos jejuns não rompem no mundo espiritual. E o que é que realmente faz um jejum funcionar diante do trono. Depois daquela visão, ainda ali na presença do Senhor, Ele continuou me ensinando. Não com palavras duras, mas com uma firmeza amorosa que me desmanchava por dentro. Jesus me olhou e disse que o que move o céu não é o tempo que alguém passa sem comer, mas o quanto essa pessoa realmente está se entregando a Ele. Eu entendi ali que o verdadeiro valor do jejum está no coração que o conduz. Tem gente que jejua 12, 15 horas, achando que isso, por si só, já é sinal de espiritualidade. Mas o que o Senhor me mostrou com toda clareza foi que o jejum sem qualidade espiritual é apenas privação física. É só passar fome. E fome, por si só, não quebra correntes. Foi como se uma luz acendesse dentro de mim. O jejum é poderoso, mas só quando está carregado de propósito, de entrega, de comunhão. Do contrário, ele se torna um peso e não uma arma. Jesus me disse que ele vê o quanto a pessoa o busca, não quanto tempo fica sem comer. E aquilo me quebrou, porque era simples e profundo ao mesmo tempo. A partir dali, o Senhor começou a me mostrar que a qualidade do jejum está diretamente ligada à postura de quem jejua. E não falo só de postura física, mas da postura espiritual.
Não adianta nada deixar de comer o pão se você não se alimenta da palavra. Não adianta fechar a boca para a comida se a mente continua aberta para tudo que distrai. O jejum eficaz é aquele que leva você a parar, orar, priorizar a presença de Deus, separar tempo para ler a Bíblia, se desconectar da agitação para se conectar com o céu. Não precisa de cenário perfeito, música de fundo, lugar bonito. Se a mente estiver focada, o céu desce. Já teve dias em que eu estava sozinha na cozinha lavando louça, com os olhos abertos e a mente completamente mergulhada em Deus. E foi ali que ele me falou. Porque Deus não responde à aparência da nossa busca. Ele responde à essência dela. O que o Senhor me mostrou naquele dia me fez entender que a nossa mente é um campo de preparação. E isso precisa ser dito com firmeza, porque tem muita gente acreditando numa mentira do inimigo. Ouço direto as pessoas dizendo: "Ah, minha mente é um campo de batalha. O diabo está colocando coisas ruins na minha cabeça. Tô sendo atacado na mente." Mas deixa eu te contar o que Jesus me mostrou. A mente de um filho de Deus não é campo de batalha, é campo de treinamento. O diabo não tem poder de entrar na sua mente. Ele não pode colocar um pensamento lá dentro. Ele não tem acesso à sua mente como muita gente acredita. O que ele faz é bem mais sutil. Ele trabalha no ambiente externo. Ele lança sugestões. Ele arma situações. Ele influencia por meio de palavras, imagens, pessoas, ambientes. E a partir dessas experiências, nós é que damos acesso ao que vai morar na mente. Sabe quando você escuta uma fofoca, vê uma cena que não devia, ou permite que um sentimento de raiva fique sem ser tratado? Tudo isso é como uma semente. Mas quem decide se essa semente vai germinar é você. É na mente que você escolhe se vai deixar aquilo crescer ou não. O diabo lança, mas não implanta. Ele sugere, mas não domina. A mente é território de escolha. É no pensamento que você decide se vai alimentar a carne ou o espírito. Por isso, a Bíblia diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não diz que o diabo vai dominar a mente, mas sim que nós devemos filtrar o que entra e o que permanece. Naquele arrebatamento, o Senhor me mostrou isso de forma tão clara que me senti como se estivesse recebendo um mapa espiritual. Ele disse que muitos dos jejuns que não têm resultado falham justamente aí, porque a mente está desprotegida, dispersa, alimentada com tudo, menos com a palavra. A pessoa deixa de comer, mas continua absorvendo palavras negativas, distrações, fofocas, entretenimento fútil. Jejua o corpo, mas enche a alma de lixo. E depois se pergunta por que Deus não respondeu. O jejum é uma consagração, e consagrar é separar, não apenas de comida, mas de tudo que rouba sua atenção do que é eterno. É parar para dizer: Senhor, eu quero te ouvir acima de tudo, acima das vozes de fora, acima das preocupações, acima da minha vontade. E é aí que a mente se torna um altar. Porque quando você escolhe, dentro de você, permanecer com o pensamento firme no Senhor, ainda que tudo esteja um caos por fora, você está em jejum verdadeiro. E esse tipo de jejum estremece o inferno. Não é o tempo, é o posicionamento. Não é o sacrifício, é o relacionamento. Jesus me mostrou isso com uma clareza tão grande que minha vida nunca mais foi a mesma. E eu comecei a entender por que tantas pessoas jejuavam e não viam frutos. O jejum delas era longo, mas raso. Era difícil, mas desconectado. Era sofrido, mas sem fé viva. Ele me mostrou mães que jejuavam pedindo pela salvação dos filhos, mas no dia a dia não tinham paciência, não praticavam o fruto do Espírito. Jovens que jejuavam 21 dias, mas passavam a maior parte do tempo nas redes sociais, rolando vídeos, trocando mensagens vazias, sem nenhum momento real de comunhão. Gente que orava só por obrigação ou com orações prontas, sem coração. O corpo em jejum, mas o espírito vazio. E o Senhor me disse: o jejum que sobe até mim é o que vem com verdade. Eu não ignoro o esforço de quem começa, mas eu também vejo a resistência de quem permanece. Muitos não me veem se mover porque não me deram acesso real ao coração. Foi depois disso que tudo se encaixou dentro de mim. A oração que move o céu é aquela que nasce de um espírito rendido,
E o jejum que traz resposta é aquele que prepara essa entrega. Não é sobre a aparência do jejum, é sobre a verdade dele. A maior parte das vitórias que vivi no ministério, que vi em pessoas curadas, libertas, restauradas, não veio por causa do número de horas, mas porque houve quebrantamento, sinceridade, renúncia. Foi depois dessa visão que passei a ensinar com mais firmeza, a dizer: antes de começar o jejum, prepare o coração, silencie a alma, feche as brechas, desconecte-se do mundo e se conecte ao céu. Peça perdão, perdoe, leia a palavra, alimente o espírito antes de cortar o alimento do corpo. E uma coisa eu sempre repito: se Deus ainda não respondeu, não significa que Ele não ouviu. Pode ser que Ele esteja te preparando. Pode ser que Ele esteja limpando o terreno para que a resposta venha de forma sólida. O jejum é semente, mas a colheita é no tempo certo. E o tempo de Deus sempre é perfeito. Agora que eu já te contei tudo que o Senhor me ensinou, que você já entendeu que o jejum não é sobre tempo, mas sobre entrega, eu quero que você pare um pouquinho e reflita comigo. Não existe fórmula mágica. Jejum não é moeda de troca com Deus. Jejum é lugar de encontro. É quando você decide parar tudo para dizer: Senhor, eu escolho te priorizar, mais do que a comida, mais do que o tempo, mais do que o meu próprio conforto. Eu quero a tua presença. E se tem algo que eu aprendi e preciso te ensinar, é que não adianta jejuar só com o estômago, se o coração continua cheio de orgulho, ansiedade, raiva, pressa. A entrega precisa ser total. O jejum tem que tocar sua alma. Ele precisa afetar sua conduta. O jejum não é um fim em si mesmo. Ele é o caminho. É por meio dele que a carne vai sendo calada e o espírito afinado. É nele que você ouve Deus mais claro, sente mais fundo, discerne com mais nitidez. Por isso, se você quer jejuar e não sabe por onde começar, eu quero te orientar agora, como oriento no meu ministério. Faça o simples, faça com fé, faça com verdade. Escolha uma refeição, apenas uma. Pode ser o café da manhã, o almoço, o jantar, pode ser até aquele lanche da tarde, sabe? Aquele momento em que você senta, toma um café, come um pãozinho. Escolha esse momento e entregue a Deus. No lugar de comer, reserve um tempo só para Ele. Mas aqui vai um ponto muito importante. Pegue sua Bíblia de papel. Isso mesmo. Nada de celular, porque notificação distrai, e o inimigo sabe usar essas pequenas interrupções para desconectar você. Com a Bíblia de papel, você fecha as portas para o mundo e abre o coração para o céu. Se você não sabe por onde começar a ler, vai uma dica. Comece pelo Evangelho de João. Ele fala da vida de Jesus com tanto amor, tanta profundidade, que o Espírito Santo sempre ministra algo novo ali. João vai te ensinar sobre luz, graça, verdade e intimidade com Cristo. Antes de abrir a Bíblia, consagre o seu jejum. Fale com o Senhor. Diga a Ele: Pai, eu consagro este momento ao Senhor. Eu estou aqui porque creio que o Senhor me ouve. Eu estou aqui porque tenho uma causa e descanso na certeza de que o meu jejum subirá como incenso suave ao teu trono. Diga a Ele por que está jejuando. Fale com sinceridade. Seja claro. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas com corações quebrantados. Depois sim, abra a palavra. Leia, medite. Deixe ela entrar. Se esvazie de si. Procure ficar sozinho nesse tempo, em silêncio. Não tente controlar os pensamentos. Eles virão. É normal. Mas se perceber que estão te afastando de Deus, renuncie em voz alta. Diga: eu renuncio todo pensamento que me afasta do Senhor. Eu escolho pensar nas coisas do alto. Fale com Deus. Não tenha medo de abrir o coração. Ore como quem conversa com um amigo, porque Ele é. Fale das suas dores, das suas lutas, daquilo que ninguém mais entende. Ele vai ouvir. Ele sempre ouve. Agora, se você é mãe, eu te dou um conselho do fundo do coração. Jejue praticando a paciência. O Espírito Santo me ensinou que o jejum não é só sobre orar mais, mas sobre viver os frutos do Espírito. Amor, paz, domínio próprio. Tudo isso precisa aparecer na sua rotina. Se você está no trabalho, faça o que precisa ser feito com excelência. Mas guarde no coração: estou em jejum.
Isso muda a forma como você fala, como reage, como trata os outros. O nome de Jesus precisa estar na sua mente o tempo todo. Isso é jejuar de verdade. É estar presente no mundo, mas com o coração voltado para o céu. Então, minha irmã, meu irmão, entenda isso de uma vez por todas. O jejum não é sobre quantas horas você fica sem comer. É sobre quanto você se entrega. Comece com pouco, uma refeição, um tempo reservado, um propósito claro. E com o tempo, Deus mesmo vai te fortalecendo. Quando você menos esperar, estará pronto para um jejum de 3 dias, depois 7, 21, e cada vez mais e mais. Você vai se descobrindo no secreto, onde o céu fala e a alma floresce. Mas tudo começa com um passo. Simples, sincero, verdadeiro. E se você der esse passo hoje, eu creio que o céu já está olhando para você com alegria. Porque Deus ama quando um filho decide buscá-lo com verdade. Agora é com você. Escolha sua refeição. Pegue sua Bíblia. Vá para o secreto. E descubra o que acontece quando um coração decide se render de verdade. Amém, irmãos? Deus te abençoe.